Vocês podem se acertar, amém? O versículo que nós acabamos de ler é um versículo poderosamente forte, hein? Aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. A palavra do Senhor é tão clara, é tão fiel, que ele fala: aquele que pensa estar em pé. Então hoje eu estou em pé, mas eu penso que estou em pé. E eu tenho que tomar cuidado para não cair. Porque por mais que eu esteja firmada na rocha, por mais que hoje eu esteja em pé, firme, fervorosa em Deus, eu tenho que tomar cuidado para não cair. Porque foi dito aqui, você vem, você gosta da palavra da pastora, você gosta da palavra da missionária, você gosta da palavra da diaconisa, do diácono, do pastor, mas nós somos falhos. Nós somos falhos e sujeitos a cair. Amém? E quem não conhece alguém que algum dia foi fervoroso, que algum dia foi tão fiel, era uma pessoa assim, tão de Deus, que você se alegrava em estar perto dela? Uma pessoa assim que você se regozijava, queria ir nos cultos para ouvir a palavra dela. Uma pessoa assim que sempre estendia a mão para você, que fazia o bem para as pessoas, e que o único reconhecimento que ele queria era de Deus. E aí de repente essa pessoa se desvia, de repente essa pessoa vira crítica, de repente essa pessoa se esfria, e então ela cai, se afasta dos caminhos de Deus. Quem não conhece? Creio que todos nós conhecemos alguém que algum dia foi assim, ou que está passando por isso, e que hoje se afastou dos caminhos do Senhor. Essa palavra é para aqueles que estão pensando que estão em pé, aqueles que pensam que estão em pé. Então nós começamos a pensar: nossa, mas essa pessoa era tão fervorosa, essa pessoa era tão empolgada, essa pessoa falava tanto de Deus, por que ela se afastou hoje? Por que ela se afastou de Deus? Eu já me fiz essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas que eu conheço. Pergunto: nossa, mas era tão crente, era tão firme, e hoje se esfriou de uma maneira tão surpreendente. Não é mais a mesma pessoa, não tem mais aquele brilho no rosto. Queridos, o inimigo da nossa alma, ele é muito astuto. E ele está assim ao nosso derredor. E ele está assim à procura de quem tragar. E ele não quer aqueles que estão lá fora. Ele não quer aqueles que não conhecem o Senhor. Ele não quer aqueles que estão em festas. Ele quer aqueles que estão aqui dentro. É aqueles que estendem a mão para o próximo. Ele quer aqueles que fazem a obra. Ele quer aqueles que levam a palavra. Ele quer esses. Ele quer nós. E ele está assim à procura de quem tragar. Mas nós devemos conhecer as estratégias do inimigo. Sabe por que é importante nós conhecermos quem é o nosso inimigo? Porque quem é que vai para uma batalha sem conhecer quem é o inimigo? Quando nós assistimos esses filmes de guerra, esses filmes medievais ou então de guerras mesmo, sempre quando uma batalha vai ao campo, uma tropa vai ao campo de batalha, o chefe sempre fala: olha, o seu inimigo é esse, tal, ele fez isso e aquilo, ele vai estar assim, assim, assado, ele pensou nisso e nisso, você tem que passar uma estratégia, não é verdade? Quem é que batalha contra o inimigo sem conhecer? E nós devemos conhecer as estratégias do nosso inimigo. Sabe por quê? Para que ele não tenha vantagem sobre nós, para que nós venhamos ter vantagem sobre ele, para que nós venhamos estar sempre um passo à frente dele. Ele é muito astuto, mas nós devemos ser mais atentos, vigilantes. Sabe por quê? Porque o inimigo da nossa alma tem poder, ele é grande, ele tem sim a sua troca, ele tenta todos os dias incansavelmente contra as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que aquele que te guarda, aquele que te escolheu, aquele que te criou é mais.
motivação do nosso coração. É desfocar a motivação do nosso coração. Então, nessa noite eu te pergunto: qual é a motivação do seu coração? Qual é a motivação do seu coração? Onde está o seu coração? Do que ele se compraz? Do que ele se alegra? Do que ele é cheio? Qual é a motivação do seu coração hoje? O que adianta nós virmos para a casa do Senhor sem a motivação correta? O que muitas vezes nós fazemos? Nós viemos da casa do Senhor sem a motivação correta. E nessa noite nós vamos ver a história de um homem que ele não vigiou a motivação do coração dele. Ele não motivou, não vigiou a motivação do seu coração e teve um fim trágico. Este homem é Saul, o rei Saul. Mas para nós que conhecemos um pouco da palavra e para outras pessoas que conhecem a história de Saul através da história do rei Davi, nós prejulgamos Saul, né? Nós falamos que ele era um falso, ele era um errado, ele era um rei torto. Nós sempre pensamos em Saul, quando falamos de Saul, nós pensamos isso, né? Saul, aquele rei falso, errado, aquele rei. Davi era o rei segundo o coração de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que antes de Davi ser ungido a rei de Israel, Saul foi ungido a ser rei de Israel. E se um dia ele foi ungido por Deus, sim, ele agradou o coração de Deus. E nós vamos ver a história de Saul. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 9. Quem quiser acompanhar comigo, eu vou estar lendo vários versículos e relatando a história. Então, se você quiser acompanhar, vamos abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 9, amém? A gente começa a história de Saul. Então, lá em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Abias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ou seja, nós vemos aqui que Saul já começa relatando a história de Saul, que ele era um homem bonito. Ele era um homem de boa aparência, ele era um homem alto. De todo o povo de Israel, dos ombros para cima, ele era mais alto. Então ele se destacava entre a multidão. Saul era um homem bonito, de boa aparência. A Bíblia relata isso. Mas Saul não era somente bonito por fora. Nós vamos ver que Saul também foi bonito por dentro. Lá no versículo 3 ao 5, vamos continuar lendo, ele diz assim: extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então na terra de Zuf, Saul disse para seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Então aqui nós vemos que Saul era uma pessoa obediente. Aleluia, Deus. Ele era obediente e era sensível ao seu pai. Ele era sensível às emoções de seu pai. O pai dele perdeu as jumentas e mandou ele ir atrás dessas jumentas, e ele foi, obedeceu seu pai. Mas eles andaram e procuraram
com o seu pai, com os outros. Lá no versículo 6 e 7 diz assim: porém ele lhe disse, o moço que estava com o rei Saul disse para ele: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que lá levaremos então aquele homem, porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos para levar ao homem de Deus. Que temos? Aqui mostra o respeito com que Saul tinha para com as coisas de Deus. O moço que estava com Saul falou: vamos ali tem um profeta, ele pode falar onde está as jumentas do seu pai. E ele fala: o que nós vamos levar de presente para este profeta? Não que o profeta fosse pedir algo em troca do seu favor, não que ele fosse pedir para ser pago, mas ele queria presentear aquele profeta porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem a qual Deus falava diretamente com ele. O que não acontecia muito naquela época, que Deus falava apenas com alguns escolhidos dele. Então ele mostra respeito com as coisas de Deus, querendo presentear aquele profeta. No versículo 20 e no versículo 21 diz assim: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Irmãos, Saul foi ao encontro de Samuel, o profeta. E então, chegando lá, Samuel fala para ele que ele não precisa mais se preocupar com as jumentas do pai dele, porque elas já foram encontradas. Mas ele fala mais. Ele fala que tudo que tem de precioso em Israel foi preparado para ele e para a família do pai dele. Mas Saul responde o profeta e lhe pergunta: quem sou eu, a menor tribo? Eu faço parte da menor tribo, que é Benjamim. Eu sou um benjamita e a minha família é a menor da tribo. Aqui nós vemos a simplicidade e a humildade que Saul tinha. Porque por mais que aquele profeta tenha falado aquilo, tenha falado que toda a preciosidade de Israel era para ele e para a família do pai dele, ele fala: quem sou eu? A minha tribo é a menor, a minha família é a menor. Quem sou eu para que o Senhor me dê tantas coisas assim? Você vê que Saul é simples, é um homem simples, é um homem humilde de coração. Então, lá no capítulo 10, do versículo 1 ao 6, diz o seguinte: não, versículo 1 apenas. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? E então lá no versículo 6 diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Irmãos, aqui nós vemos que além de Saul ser um homem simples, humilde, obediente, bonito, de boa aparência, fisicamente, externamente e por dentro, ele agora é um homem ungido por Deus. E não é apenas ungido por Deus, ele é um homem ao qual Deus transformou o seu coração. Porque diz aqui a
ele profetizou naquele dia. E eu quero te perguntar qual é o homem a qual Deus usa que ele não se agrada. Qual é o homem a qual Deus usa que ele não se agrada? Se um dia ele já te usou, se um dia ele já usou o irmão, ele se agradou do irmão, ele já se agradou de você muito. Mas eu quero te dizer que Deus não é um Deus de passado, Ele é um Deus de presente e de futuro. Então, se Ele se agradou de você no passado, Ele se agrada de você hoje, vai se agradar de você amanhã. Porque Deus não desiste. Ele não desiste de ninguém. Por mais que não façamos por merecer, por mais que nós tenhamos uma natureza pecaminosa, por mais que nós pecamos, que nós erramos, Ele não vai desistir de você. Ele precisa de você. Ele precisa que você faça a obra dele para que outras pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Então, nesse momento, Deus se agrada de Saul. Unge ele a rei. Transforma o coração desse homem, que já era bom, e usa ele em profecia. Mas lá no capítulo, ou lá no versículo, desculpa, 14 e 16, mesmo capítulo diz o seguinte, do 14 ao 16. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te que é o que vos disse Samuel. Respondeu Saul ao seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Irmãos, quando eu li essa parte, eu comecei a meditar, assim, profundamente, porque ele não falou nada para o tio dele. Ele foi ao encontro de Samuel, um profeta usado por Deus. O profeta falou que as jumentas tinham sido encontradas, mas ele não falou só isso. Ele falou que toda a preciosidade de Israel foi feita para ele. Ele ungiu a Samuel. Samuel foi transformado de coração. E Samuel profetizou, e ele não contou nada para o seu tio, nem sequer da unção, nem sequer do futuro reinado que ele teria sobre Israel. Ele não falou nada, nada. E eu comecei a pensar: se fosse comigo, nós somos realmente falhos. Porque eu pensei realmente, se fosse comigo, eu tinha falado tudo o que tinha acontecido. Eu tinha falado tudo. Quando a gente vai no monte e olha e acontece aquele mover, aquela coisa, quando você já chega fora querendo contar para todo mundo, você chega em casa e fala: meu Deus, você sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, e aquilo, e a pastora falou isso, e Deus usou assim, e Deus ungiu, e Deus não sei o que, e Deus isso, e Deus aquilo. Nós falamos. Irmão, Samuel não falou nada. Saul não falou nada para o seu tio. Nada, nada, nada. Apenas que as jumentas foram encontradas. Eu falei: se fosse no meu caso, eu liderando o povo, não, eu ia contar. Eu ia ser uma futura líder de uma nação. Eu não ia contar isso. Eu ia contar. Eu creio que muitos de nós contaremos, porque nós contamos coisas pequenas, imagina uma coisa grandiosa dessa. Mas Deus tinha transformado o coração de Saul, e ele não contou. Às vezes o segredo para a nossa bênção, para o nosso milagre acontecer, é nós ficarmos em silêncio.
porque ele era tímido, porque ele tinha vergonha? Sabe por quê, irmãos? Porque a motivação do coração dele não era se mostrar. Tanto que ele não falou nem para o seu tio que era da sua parentela, quanto mais para todas as tribos, de que ele seria o novo rei. Então ele se escondeu na bagagem, porque o sentido para ele é que Deus iria usar ele. Deus iria usar ele, sim. Ele seria o nome de Israel, sim. Ele foi ungido, ele sabia disso. Mas ele não queria se mostrar para o povo. Eu creio que se fosse outro, tinha saído lá no meio da multidão: sou eu, Saul sou eu, o novo rei sou eu. Mas ele não, ele se escondeu, ele foi humilde, ele foi simples. Ele não queria se mostrar. Ele não queria se vangloriar daquela situação. Ele queria a glória para Deus, porque ele já sabia que seria rei, ele já tinha sido ungido. Então ele se escondeu. Então o povo descobre ele e proclama ele o novo rei. E no versículo 27, importante ressaltar, diz assim: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Então teve algumas pessoas prepotentes. Eu fui à minha Bíblia de estudo e eu fui procurar Belial. E ele seria assim, igual a esse nome, né? Vamos dizer assim, filhos de demônio. Era um tipo ruim de pessoas prepotentes, de pessoas que queriam que o novo rei se mostrasse. Para eles, o novo rei teria que ser aquele que ia chegar e ia mandar e ia fazer, aquele rei prepotente. E não, Saul era humilde, simples, se escondeu. E então eles falaram: é este aí que vai nos salvar? É este aí que vai nos governar? Eles desprezaram Saul, mas Saul se fez de surdo. Saul ignorou eles. E lá no capítulo 11, o versículo 11 ao 13 diz o seguinte: sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Traze-os aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Irmãos, aqui nós vemos que Saul ganha uma batalha. E então aqueles que estavam com ele, que ouviram aquelas pessoas desprezando Saul, falou: quem são aqueles que desprezaram a Saul? Traz eles aqui que vamos matar eles. Mas Saul foi tão humilde que ele poupou a vida deles. Ele poderia, ele era rei. Mas ele poupou a vida deles. Ele falou: ninguém vai morrer hoje, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Outro ponto muito importante aqui: Saul declarou com as suas palavras que quem salvou a Israel foi o Senhor. Não foi ele, não foi pela força do braço dele, não foi pelas tropas dele, não foi porque ele era rei, mas foi o Senhor quem salvou a Israel através da vida dele. Então daqui você pode ver a pureza do coração de Saul. Você vê que Saul é puro, que Saul é sincero, que Saul é fiel. Porém, irmãos, muitos, o povo diz aqui no continuando que o povo se alegrou, né? Foi para Gilgal e eles renovaram um novo reino. E diz que eles se alegraram e Saul se alegrou com eles. E Saul era muito
Saul se fez junto com eles. Saul não se fez uma pose de rei e falou: eu sou rei, eu não vou ficar com ele. Eles se alegram, eu me alegro aqui no camarote. Não, Saul se alegrou com eles. Saul era humilde. Mas sabe, irmãos, você é um rei que você vence todas as batalhas. Você sabe que o Senhor está com você. Você faz as coisas da casa do Senhor para a glória do Senhor. Você intercede, é usado por Deus para uma vida. Você é um pastor e prega uma palavra abençoada, como as pessoas são quebrantadas. Você faz a sua obra. Você vem aqui na frente, você ministra, você estende a mão para o próximo. Então as pessoas se sentem gratas por isso. As pessoas se gratificam o coração por isso e chegam até você e começam a te elogiar. E não é errado elogiar, irmãos. Não é errado. Sabe, o pastor pregou, você chega para o pastor, que bênção. Deus falou muito comigo. Nossa, maravilhoso. A pastora veio, entregou um recado, pastora, era tudo que eu precisava de ouvir. Nossa, você é uma mulher de Deus. Você é usada por Deus. O irmão veio e orou, te deu a resposta, você fala: irmão, eu recebi a resposta de Deus. Irmão, você fez seu horizonte ser feito muito lindo, muito perfeito. Irmão, você fez uma comida maravilhosa. O povo saudando ao rei. Imagina você sendo líder de uma nação e você ganha batalhas, você faz bem para o seu povo, sempre dá certo, tudo dá certo. E o povo se alegra. E você acha que o povo não vai falar para o rei? Vai. O povo vai chegar até o rei e vai falar: rei, muito obrigado por ter salvado a nossa vida, a nossa tribo, a nossa casa. Rei, você é um rei excelente. Você é um homem de Deus, você é um ungido. Irmãos, por mais que o coração de Saul fosse humilde, por mais que o coração de Saul fosse sincero, por mais que a intenção, a motivação do coração dele fosse a glória de Deus, aqueles elogios ficam. Então, voltando ao que eu disse, não é errado elogiar. O errado é como nós recebemos esse elogio. Sabe, tem pessoas que quando é para a honra e glória do Senhor, recebe um elogio, ela fica vermelha. Ela não quer nem receber, ela não quer nem se mostrar lá no meio. Ela não quer nem ser vista. Ela só quer fazer. Ela só quer ajudar. Ela lavou a igreja, ela lavou o chão, mas ela não quer que ninguém saiba que foi ela. Ela arrumou as cadeiras, ninguém sabe o que foi ela. Ela fez um lanche para a igreja, ninguém sabe o que foi ela. Irmãos, o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber. E esses elogios ficam. Só que nós temos que saber administrar esses elogios. É bom receber elogios. É bom. É muito bom. É bom quando você faz algo e a pessoa te elogia e fala: nossa, muito bem feito, parabéns. Mas aquilo não é para você. Aquilo é para aquele que te usou. Aquilo é para aquele que te escolheu para fazer aquilo. Se hoje eu estou aqui em cima ministrando a palavra, é porque Deus me escolheu para fazer isso. E não é por mim, é por Ele. Então nós temos que saber administrar esses elogios, essas honras que as pessoas te dão. E foi isso o que acabou com Saul. Este foi o declínio de Saul. Ele, no começo, eu creio que ele tomava os elogios para ele e falava: não, para a honra e glória do Senhor, vamos adorar o Senhor. Foi Deus é quem fez, Deus é quem faz, Deus é quem fará. Só que, sabe, aquilo vai alimentando ego e vai passando anos e anos e anos, e você vai descendo
E uma hora aqueles elogios ficam para você como uma meta. Acaba se tornando uma meta na sua vida. Eu vou fazer isso porque o fulano de tal vai me elogiar. Eu vou participar, porque o povo vai ver que eu participei. Eu vou receber elogio tal, vou fazer direitinho porque eu quero assim, assim, assim. Aquilo vira uma meta na sua vida, receber elogios. Isso não deve ser uma meta nas nossas vidas. A nossa honra vem de Deus, não dos homens. Nós temos que ter isso em mente. A nossa honra vem de Deus. Não é o homem que vai me honrar, não é o homem que vai te honrar. A nossa honra vem de Deus. E lá, vamos agora para o final da história, lá no capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15. Até aqui, rei Saul governou, e então Deus ordenou a Saul, através de Samuel, que ele matasse todos os amalequitas, porque os amalequitas caíram. E então ele queria que não sobrasse nem animais dos amalequitas. Ele queria matassem todos os animais, as pessoas, todos os amalequitas. Foi a ordem de Deus a Saul. Saul foi, teve a guerra, ele matou todos, mas ele salvou um. Ele trouxe com ele o rei dos amalequitas. E não só o rei, ele trouxe os animais mais vistosos. Ele trouxe aqueles animais desprezíveis, ele matou todos. Mas aqueles gados, aquelas ovelhas bem gordas, bem vistosas, ele trouxe também. Ele não matou. E então aqui nós vemos o declínio de Saul, porque você já entende aqui como está o coração de Saul. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite que eu conheço muitos irmãos aqui. Eu vou na casa de alguns irmãos aqui. Alguns irmãos aqui já foram na minha casa. Alguns irmãos aqui já me conhecem. Eu conheço a vida de alguns irmãos, mas nenhum deles conhece o meu coração. E por mais que eu viva com essa pessoa, por mais que eu ande com essa pessoa, por mais que eu vá na casa dessa pessoa, eu também não conheço o coração dessa pessoa. Porque só quem som dos nossos corações é Deus. Só quem esquadrinha a nossa alma é Deus. É só Ele que sabe de todas as coisas. Então, olha só um exemplo claro disso. Claro, porque quando nós lemos a palavra, nós imaginamos muitas e muitas coisas e Deus nos traz a revelação. Mas este aqui é um exemplo claro. No capítulo 15 diz o seguinte, do versículo 17 ao 19, diz o seguinte: prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminados. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Olha que palavras duras de Samuel ao rei Saul. Ele fala: porventura não foi você constituído rei? E o Senhor não te ordenou que matassem todos? Você fez? Olha que palavras duras. Samuel já chega exortando o rei Saul. Mas Saul responde no versículo 20 e 21. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e me trouxe a Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas os destruí totalmente, mas o povo tomou da despojo ovelhas e bois, o melhor da designada destruição, para oferecer ao Senhor
a Deus. Mas o que Saul quis fazer? Saul trouxe o rei dos amalequitas com ele e pensou, talvez pensou, creio eu que ele pensou assim: vou levar os melhores animais para que a gente ofereça sacrifícios a ele, a Deus, né? Para perdoar o meu pecado, porque a ordenança era que matassem todos os animais e todos os amalequitas. Eu trouxe o rei, matei todos, mas eu trouxe o rei. E eu não matei todos os animais, mas eles vão morrer em sacrifício a Deus, mas eles vão morrer. Só que ele não obedeceu a Deus, porque Deus mandou ele matar lá. Então no versículo 22 e 23 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou de ti, para que não sejas rei. Irmãos, quando eu li essa parte, eu falei: caramba, que castigo mais pesado que Deus deu para Saul só porque ele não matou um. Porque os animais seriam mortos em sacrifício a Deus, mas porque ele não matou um, ele desconstituiu ele rei de Israel. Samuel foi duro com o rei Saul e ele fala: Deus te rejeitou já, você não será mais rei, porque ele não matou um por uma desobediência. E nós vemos aqui e pensamos: nossa, mas esse Deus foi muito duro, esse Deus foi muito cruel, foi um errinho pequeno. Será que se ele não se arrepender, Deus não perdoa? Porque esse é o nosso pensamento. Nós cometemos um errinho aqui, amanhã o mesmo errinho, depois o mesmo errinho, depois o mesmo errinho. Ah, mas se eu me arrepender, Deus vai me perdoar. E não é assim não, irmãos, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe que se o seu arrependimento não foi verdadeiro, se o seu arrependimento, que amanhã você vai fazer a mesma coisa. Então lá no versículo 24, 25, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Aqui nós vemos Saul se arrependendo. Saul diz a Samuel que ele se arrepende, que quer voltar a adorar o Senhor. Mas olha o que Samuel responde. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para si, e Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Irmãos, nós vemos aqui uma pureza, nós vemos aqui uma exortação. Deus fala, aqui nós vemos que Saul se arrepende, pede para que Deus volte com ele, e Samuel fala: não, ele não vai voltar contigo, ele já se afastou de ti. Hoje ele rasgou o reino de Israel. Você não vai ser mais rei, o próximo é melhor do que você. E nós pensamos: nossa, que Deus cruel. Como Deus foi duro aqui com Samuel. Ele não se arrependeu. Não foi um arrependimento tão bonito. Se você ver, parece que foi um arrependimento de coração. Mas Deus sabe o coração de Samuel. Lá no versículo 30 nós vamos ver o verdadeiro coração de Samuel. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E ele disse o seguinte: então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul
já estava corrompida pelos elogios, já estava tudo consumido. Sabe, irmãos, o inimigo é tão astuto que se tem uma coisa que nós devemos vigiar na nossa caminhada, é a motivação do nosso coração. É a motivação do nosso coração. E ele vai fazer de tudo, o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para que essa motivação se desvie, se desfogue, tire, se corrompa, para nos afastar de Deus, porque Deus não se agrada e não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então a motivação do nosso coração deve ser Deus. Constantemente deve ser Deus. A igreja pode ficar de pé, amém? Irmãos, eu quero te dizer nessa noite: faça as coisas para Deus, para a glória de Deus. Não corrompa seu coração. Não se vanglorie por elogios.